seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que não faltará nada na tua casa, que você avançará, crescerá, irá prosperar, multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos, que dentro da tua casa haverá abundância, saúde, força, ânimo renovado e comunhão com o Espírito Santo. Também oro para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo, que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança no nome de Jesus. E eu te peço, doce e amado Espírito Santo, vem sobre teus filhos e filhas. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Nós oramos, Senhor, por batismo no Espírito Santo. Sim, ó Deus, pessoas que desejam, pessoas que almejam o batismo no Espírito Santo, que elas sejam tocadas pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo, Senhor, enche-as do teu poder, enche-as da tua presença, Espírito Santo de Deus, que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Toque-as, envolva-as com o teu poder, ó Deus. É o que nós pedimos a ti, Espírito Santo. Amém e amém. No final dessa oração de hoje, nós estaremos orando por batismo no Espírito Santo. Amém? Nesses 3 dias, nós vamos fazer um tempo de busca aqui. Foi o que Deus tocou no meu coração. Um tempo de busca. Eu vou orar para que você seja batizado no Espírito Santo. E se você já é batizado no Espírito Santo, então que você seja renovado no Espírito Santo. Um novo toque de Deus vindo sobre você. Eu vou fazer isso nos 3 dias. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã e vou fazer domingo. E aqueles que querem buscar a Deus com mais intensidade estarão conosco aqui nesse final de semana, orando pelo batismo no Espírito Santo. Vou voltar a falar. O batismo no Espírito Santo é para todo que crê. E ele é diferente do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. E nós cremos nisso. E um detalhe importante, talvez haja pessoas aqui que não são batizadas nas águas e pensem assim, será que eu não posso receber esse batismo no Espírito Santo porque eu não sou batizado nas águas? Você pode mesmo assim. Claro que você pode. Você pode receber o batismo do Espírito Santo sem ser batizado nas águas. A Bíblia diz que a casa de Cornélio foi visitada pelo Espírito Santo enquanto Paulo pregava. E eles não estavam ainda batizados. E eu creio que a unção de Deus, a presença do Espírito Santo vai tocar a tua vida e vai te encher. Então, vamos caminhar juntos aqui esse final de semana, vamos fazer essa busca em nome de Jesus, vamos buscar essa presença, o Senhor vai te tocar, eu creio nisso. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração para deixar já a sua curtida aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus, deixa aí a sua curtida nesse vídeo. E que todo atrapalho na tua vida, todo atrapalho na tua casa caia por terra. Eu quero declarar uma palavra para a Laura. Laura, tudo aquilo que foi roubado de ti, o Senhor vai trazer restituição. O Senhor também vai trazer novas portas. Novas portas estão se abrindo para você, Laura, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está quebrando coisas que estavam contra você. No nome de Jesus, inclusive dores que você sentia atrás da cabeça, o Senhor está removendo, Laura. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra que está em Hebreus 4:12. E antes de ler até essa palavra, deixa eu dar um testemunho aqui da Rosângela. Rosângela acompanha nossas orações e ela escreveu assim: Deus te revelou alguém com zumbido no ouvido direito. Eu estava com muito zumbido na hora, tomei posse e acabei dormindo.
Acordei na santa paz do Senhor, sem barulhos perturbadores de chiados e apitos no meu ouvido. Como é bom o silêncio, gratidão. Deus continue te usando. Deus te abençoe, Rosângela. A Miriam também acompanha nossas orações aqui e ela escreveu assim: que Deus abençoe sua família e ministério. Conheci o seu canal através de um compartilhamento. Olha a importância de compartilhar, que eu estou sempre falando para vocês. E a partir de então minha vida mudou. Tenho muitos testemunhos. Conheci o canal em fevereiro, em março passei em um processo seletivo no qual trabalho hoje pela prefeitura, Deus proveu. Eu tinha um problema no cartório onde nasci e me registrei e esse problema me atrapalhou durante 35 anos. Em abril, 2 meses após conhecer o seu canal, consegui resolver e regularizar tudo. Eu estava desenvolvendo um refluxo, sentia muita dificuldade para dormir e o Senhor orou, profetizando cura para pessoas com refluxo. Eu tomei posse e estou curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sempre sua vida. Amo o Senhor e a sua família. Toda honra e toda glória, ô Miriam, a Jesus Cristo. Amém? Toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. A nossa fé está totalmente nele. Ele é Deus em milagres. Eu quero compartilhar com você uma palavra, certo? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que anda sentindo muito arrepio constantemente, sabe? Calafrios. Seja você quem for, seja isso de ordem hormonal, emocional ou espiritual, seja livre agora. Você que tem sentido arrepios no braço esquerdo, seja livre agora. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua vida, o poder de Deus toque a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa também aí que anda como Saul, se escondendo entre as bagagens. Uma pessoa que está me ouvindo aqui, que anda fugindo de um chamado de Deus. Já esteve envolvido no chamado de Deus, mas depois, por causa de lutas, de perseguições e de oportunidades, acabou se afastando do chamado de Deus e corre um pouco disso. Deus está te chamando, assim como chamou Saul do meio das bagagens, está chamando você. Você tem algo que você não pode cobrir. Você precisa usar o dom que Deus te deu. Você precisa estar posicionado no lugar que Deus quer que você esteja, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra poderosa, viva, que tem o poder de mexer dentro de nós como nenhuma outra coisa pode mexer. Ela tem o poder de tocar no mais profundo do seu ser. E quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, existem 3 prioridades que o Espírito Santo vai trabalhar fortemente na sua vida depois de você receber a palavra. A primeira prioridade é o Espírito Santo. Alguém que está andando com você. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar aí largados, abandonados, perdidos, tentando encontrar o caminho, não. O Espírito Santo os guiará a toda a verdade. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele habita dentro de nós e Ele fala conosco. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos levar para uma vida íntegra, uma vida reta. Ele quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer tirar as nossas imaturidades. Esse é o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo caminha conosco. O Espírito Santo está sempre presente nas reuniões da nossa vida, sejam reuniões de negócio, sejam reuniões de compra,
sejam reuniões de acerto com outras pessoas, o Espírito Santo está ali com você. Quando você se reúne com seus amigos, lá está o Espírito Santo. Quando você está na faculdade, ou no colégio, ou no trabalho, ou na rua, lá está o Espírito Santo. Ele está sempre com você. E a nossa prioridade deve ser agradar o Espírito Santo. A nossa prioridade deve ser estar sempre preparado para receber as instruções dele, para ser guiado por ele em nossa vida. O Espírito Santo, quando dirige a vida de uma pessoa, aquela pessoa ela não está mais no comando. Ela pode até tomar muitas decisões, mas o Espírito Santo quer ajudá-la e ele quer assumir a liderança da vida dela. E eu sei que quando o Espírito Santo assume a liderança da nossa vida, ele sempre nos guiará para o melhor caminho, a melhor decisão. A porta de Deus, o Espírito Santo, nos guiará. Por isso, você que está aí me ouvindo, seja amigo do Espírito Santo. Pare de falar bobagens, pare de falar coisas que o desagradam, pare de estar no meio de conflitos que Deus não está e que isso torna desconfortável a presença dele. Literalmente, quando o Espírito Santo é entristecido por um comportamento nosso, ele não sai da nossa vida, mas paramos de sentir toda aquela presença e todo aquele cuidado que estávamos sentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo na nossa vida tem ciúmes de nós, mas não é o ciúme como é o ciúme aqui desse mundo. É que Deus não quer dividir você com aquilo que é errado. Ele já fez tanto na sua vida e Ele quer fazer tanto ainda mais na sua vida, que você precisa entender que a presença dele na sua vida, ela é, a melhor coisa do mundo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Escreve aqui nos comentários: eu preciso do Espírito Santo. Escreve aí e faça disso um clamor. Não apenas escreva, mas faça disso um clamor. Eu preciso do Espírito Santo caminhando na minha vida. A segunda prioridade que nós devemos ter na vida é o nosso propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito aqui nessa vida. Essa é a sua segunda prioridade depois do Espírito Santo. É saber qual é o seu propósito. Deus te deu uma família por um propósito. Deus te deu um trabalho por um propósito. Deus te deu um ministério por um propósito. Tudo que Deus dá pra gente é por um propósito. Eu entendo que os meus livros, programas de televisão, internet, tudo mais, são ferramentas por um propósito. Então, eu não penso que isso aqui é tudo meu, não. Eu creio que isso é do Senhor. E o Senhor usa por um propósito. Assim tem que ser a nossa vida, tudo tem que ser por um propósito. Então por que eu vou comprar uma coisa sem propósito? Por que eu vou investir numa coisa sem propósito? Por que eu vou embarcar numa missão sem propósito? Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Tudo na nossa vida, tudo que você for empreender, tudo que você for construir, tudo que você for fazer, tem que ser por um propósito. Se não for por um propósito, você está perdido. Tudo tem que ser por um propósito. Eu estou com um livro no forno. E esse livro que nós escrevemos por último é um propósito de Deus. É um propósito de Deus, é algo que Deus colocou. É algo que eu quero ser totalmente fiel ao que Deus colocou na minha vida. É propósito. E o que é propósito nós devemos abraçar. O que é propósito nós devemos, dedicar o nosso melhor. Entenda, a missão que Deus te deu como um propósito. É um propósito de Deus até você aguentar gente ruim, gente do mal, por um propósito,
Por um propósito, nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão das nossas razões, porque sabemos que foi Deus que colocou aquilo diante de nós. E quando Deus coloca algo diante de você, não brigue. Não tente dizer, eu não quero isso na minha vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque eu entendo que precisamos servir um propósito maior. Há um propósito maior. Há um desejo maior. Há algo que Deus planejou. E quem sou eu para dizer eu não quero essa bomba na minha vida? Não. Eu vou aceitar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir levar a cabo o que o Senhor quer que eu faça. Então, o propósito de Deus na tua vida tem que ser cumprido. Se é propósito dele que você seja um médico, vá lá. Seja o melhor médico do mundo. Se o propósito dele é que você seja um escritor, seja um best-seller. E a terceira prioridade da nossa vida é a semente. A semente são dons, talentos, recursos e ações que nós podemos plantar em pessoas, em lugares e também no reino de Deus. Por que a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor? Porque os nossos filhos são a semente que Deus colocou aqui nessa terra para frutificar. E eu tenho que cuidar dessa semente, eu tenho que regar essa semente, eu tenho que fazer as podas necessárias dessa semente, para que um dia meus filhos possam dar frutos e possam cumprir o propósito deles. Você tem que aprender a semear no seu casamento, semear respeito, semear amor. Você tem que aprender a semear paciência. Você tem que aprender a semear até mesmo a resolução de conflitos. Você tem que semear. No reino de Deus, você tem que aprender a semear honra. Você tem que aprender a servir as pessoas. Você tem que semear recursos no reino de Deus. Você que é um empreendedor, a sua empresa, ela tem um propósito: abençoar a tua vida, abençoar a vida da tua família, dos teus colaboradores, mas também a tua empresa, ela tem um propósito de ser uma coluna no reino de Deus, de ser um parceiro no reino de Deus. Quando nós entendemos essas três prioridades na vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, é porque a palavra de Deus já começou a entrar abundantemente dentro de nós. Quem não compreende essas três prioridades da vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, não está preparado ainda para viver o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra e essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. No final agora nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Amém? Quem batiza é Jesus. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando o Evangelho para Cornélio, o Espírito Santo veio, encheu a casa de Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Isso aconteceu quando Paulo estava pregando. A mesma coisa, eu creio que vai acontecer agora quando nós orarmos no final. Nós vamos por 3 dias fazer essa busca pelo Espírito Santo. E a minha pergunta é, quem está nessa jornada para dar essa prioridade para o Espírito Santo? Se você está nessa jornada para fazer essa busca junto aqui comigo, escreve aqui nos comentários: eu vou buscar o Espírito Santo. Escreve aí: eu vou buscar o Espírito Santo. Nesses 3 dias, na oração das 6, na oração das 18, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Eu sei que alguns estão aí em clima de feriado, né? Porque ontem teve feriado e a maioria das crianças está de folga, né? E talvez alguns de vocês estejam em viagem, mas mesmo assim, sabe, prepare-se para buscar o Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar rapidamente para você desse meu livro aqui, o livro Sonhos. Ele é um livro que vai ajudar você a entender
que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui tem sido um best-seller no meu ministério, já está em todo o Brasil e vai ajudar você a entender que Deus fala também através dos sonhos. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu conto experiências que eu tive nos sonhos, de livramentos que Deus me deu, de avisos que Deus me deu. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Também temos nossos devocionais, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Ambos têm leituras que vão edificar muito a tua vida. Aqui embaixo, tem um espacinho para você orar comigo. E cada página desse livro tem uma oração. Então, os 2 livros juntos dá mais de 700 orações para você ler antes de dormir, para você receber uma boa palavra, para você ser instruído. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Domingo agora estarei ministrando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Igreja Manancial da Graça, Pastor Samuel Felipe. Vai ser uma grande bênção. E à noite, às 20 horas, eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá? Então, no domingo, às 20 horas, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Se você tem amigos em Santa Maria e na região, vem estar aqui com a gente. Inclusive, nesse domingo, nós vamos abrir as vagas para quem quer passar a virada de ano com a gente, tá? Que, inclusive, no ano passado, nós tivemos pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que estavam conosco na virada, vieram de outros países para passar a virada conosco. Então, a partir desse domingo, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas escreverem a sua família para passarem a virada de ano com a gente, ok? Vai ser aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eu vou fazer a virada de ano. Do dia 31 para o dia 1º, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Alguns celulares têm o botão compartilhar, outros têm apenas uma setinha, mas também tem uma bolinha em cima, um pontinho que você pode clicar e botar para compartilhar essa oração. Bota nos grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me disse que tem alguém que mora próximo a uma região de Trancoso. Deus está te visitando nessa hora. Coloque o Espírito Santo como prioridade na sua vida e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Tem pessoas aqui nessa oração que estão sofrendo de problemas graves de úlcera. E eu quero orar por você. Eu sei que Jesus Cristo tem o poder para curar. Amém? Também há alguém que está aí me ouvindo, que mora em Manaus, que está ouvindo essa palavra agora e sabe o que o Senhor está fazendo na sua vida? O Senhor está virando páginas. Eu vejo recomeços acontecendo na tua vida. Você de Manaus que está aí me ouvindo, há um recomeço que o Senhor está apontando para você, no nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para Felipe Dias. Felipe Dias, o Senhor está quebrando grilhões e barreiras que estavam à sua frente, coisas que estavam limitando. O Senhor está trazendo rompimento para que você acesse novos lugares, para que você saia de um lugar de estagnação, de um lugar que você estava tentando sair e não estava conseguindo. Deus está te dando vitória. Amém? Vamos orar agora?
deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui buscando a Tua presença. Cremos no Teu poder e cremos na ação do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro em nome de Jesus Cristo agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo e peço a Ti, Jesus, vem e batiza pessoas no Espírito Santo. Batiza-os, Jesus. Chora, mandará. Toque-os com Teu poder, Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor batiza no Espírito Santo. Que essa presença de Deus venha sobre essa pessoa e ela passe a falar em novas línguas. Dá para ela, Senhor, também um renovo para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, mas que estavam frios, que estavam, Senhor, afastados, que agora um renovo de Deus venha sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus, agora, e envolva-os, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, pelas pisaduras de Jesus fomos restaurados. Que a saúde toque no teu corpo e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Poder de Deus toca na vida dela, desata o jugo, desata, Senhor, todo o peso. Eu declaro saúde, eu declaro vida, que o milagre de Deus toque nela, toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua presença. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui. E eu peço, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de busca que nós vamos ter aqui, nesses 3 dias. 18 horas aguardo você, 9 horas eu vou ter uma live aqui também. Que Deus te abençoe. E na live das 9, eu vou ensinar você como sair da escassez. Você que está endividado, você que está com problemas, eu vou ajudar você, eu vou dar 5 direções para você sair disso. Que Deus te abençoe.